Olá, eu sou Rosa Schuch, no canal Longe Perto dos 60, e hoje nós vamos conversar com a minha gerente de banco do Sicredi, Carolina Santos. Tudo bem, Carol? Olá, Rosa, tudo bem? É um prazer te ter aqui na tua agência. E eu estou muito contente de poder conversar com a Carol, porque ela sabe e entende dos clientes idosos como eu. E, Carol, justamente, eu estou pensando, e também passei por isso, quando nós idosos temos a oportunidade de ter um dinheirinho para cuidar, para guardar, para zelar, a gente morre de medo, porque sabemos que nós somos alvos de fraude, de más intenções. Às vezes, inclusive, o próprio banco não zela por nós, porque ele também tem interesses, né, Metas, né? Isso, ele tem metas para atingir, tem lucro para alcançar, e a gente fica com medo de usar este dinheiro de alguma forma com o banco. Como que tu podes nos ajudar nesse sentido? Perfeito, Rosa. Realmente, né, é uma questão muito importante, né, a gente abordar cada vez mais, né, com pessoas que têm não, leigos no assunto, né, mas que têm os seus recursos, às vezes de uma vida acumulados, né, para guardar, e observar alguns pontos que, dependendo da instituição financeira que tu está trabalhando, né, que tu confia, porque até então é importante, o primeiro ponto é confiar, né, naquelas pessoas, naquela instituição, ser uma instituição que tenha um espaço físico acolhedor, né, que tu possa se sentir bem. Carol, né? tu falasse assim, confiar nas pessoas e na instituição. Qual é o primeiro fator que tem que me guiar? A instituição ou as pessoas que nela trabalham? Perfeito. Acho que o primeiro fator é a instituição, né? No momento em que tu opta por uma instituição que tu não conhece, existem hoje muitos bancos, muitas financeiras, né? Que muitas vezes tu não tem um espaço físico onde tu possa fazer uma reclamação, ou tu não tem um contato para que tu possa buscar alguma orientação, né? Então, o primeiro passo é esse. Tu encontrar uma instituição que tu possa ser acolhida e que tu se sinta bem, né? Uhum. Aí, depois, obviamente, as empresas, as instituições são feitas de pessoas, né? E aí as pessoas precisam trazer, né, um ar de trazer a confiança necessária em questão de informações. Representar bem a empresa que a pessoa escolhe. Exatamente. E ser uma pessoa que detém do conhecimento do que ela está falando, né? E muitas vezes a gente sente isso na conversa, né? Quando tu vê que o profissional está gaguejando, né? Ou está buscando forçar a barra para um produto que daqui a pouco tu não tem muito conhecimento. Eu passei por isso, Carol. Em outra instituição, eu ingenuamente tinha interesse de fazer um investimento e fui convencida a abrir várias cartas de crédito. E eu achei o máximo aquilo. Quando eu me dei conta, eu criei um problema para mim, porque foi aumentando, aquele número de cartas de créditos não cabiam dentro daquela realidade, começou a me sobrecarregar em termos de custos, de compromissos, e eu me senti muito desconfortável, e inclusive tendo que resolver problemas que eu não tinha antes. Sim, é uma ação que gera muitas vezes um problema muito grande, né? E quando a gente trata de questão financeira, a gente trata de qualidade de vida, de saúde mental, né? E aí o profissional, ele tem que ter responsabilidade nesse momento de tratar aquela demanda que o seu cliente associado está procurando da maneira mais responsável possível, que fique bom para o associado, principalmente, né? Então, hoje, o que a gente percebe? Que muitas instituições financeiras zelam pelo que é bom para ela, e não muitas vezes o que é bom para o associado, para o cliente deles, né? Agora tu falasse um termo que me agradou muito, porque sempre me vi
como cliente de banco. E hoje aqui eu sou uma associada. Sim. Tu podes explicar melhor isto para que as pessoas da minha faixa etária entendam aonde nós estamos e qual a diferença destas duas instâncias? Perfeito. No Sicredi, né, como nós não somos um banco, tá? Nós somos uma cooperativa de crédito. Então, no Sicredi, por sermos cooperativa de crédito, nós não temos clientes, nós temos associados, que são pessoas que se associam a essa cooperativa, ao cooperativismo de crédito, né? Da mesma forma que a gente não gosta de ser chamado de banco, né? E às vezes o pessoal faz analogia porque nós trabalhamos com os mesmos produtos e serviços. Porém, em vários aspectos nós somos diferentes, né? Por exemplo, o Sicredi, ele é uma sociedade de pessoas, o banco é uma sociedade de capital. Ai, que interessante. Exato, isso. Seria possível a gente até se aprofundar, mas claro, não é o momento. Certo. Mas tem todo um contexto por trás, né? O Sicredi, ele distribui lucros para os próprios associados, né? Quanto mais o associado movimenta, maior vai ser a fatia dos ganhos que ele recebe lá no final do ano. Nós também temos a questão do capital social, né? Que hoje cada pessoa, independente do valor que ela tenha no seu capital social, ela equivale a um voto. E a Rosa, inclusive, teve a oportunidade de participar da nossa assembleia esse ano, né? Onde ela foi votar em algumas pautas que o associado é quem decide dentro da cooperativa de crédito. Então, são vários sistemas, vários processos que são diferentes de um banco. Mas na hora que a pessoa tem o seu recurso financeiro e deseja cuidar deste dinheiro visando o seu futuro, eu vou ter produtos à semelhança. Como fazer a minha escolha se eu estou hoje numa cooperativa e que não está interessado no meu dinheiro e sim no meu bem-estar futuro? Perfeito. Primeira coisa é fazer o API, tá? O que é o API? Ele é uma análise do perfil do investidor. Ele vai me dizer se a Rosa tem um perfil moderado, se ela tem um perfil arrojado, né? Até que ponto tu tá disposta a correr riscos no teu investimento, tá? Que tipo de riscos a gente está falando? Riscos de alguns tipos de produtos de investimento, eles são atrelados a ações, são atrelados a títulos públicos, a títulos privados. E dentro desse mercado financeiro existe a possibilidade de flutuação na rentabilidade desses produtos. Então, tu pode muito bem num determinado dia lá estar com X valor no teu investimento e no outro dia estar bem menor. Por quê? Porque houve uma flutuação de rentabilidade, tu perdeu dinheiro, assim como tu pode ganhar de novo e assim vai. Então, a pessoa tem que ter um apetite a risco, né? E o que a gente percebe? Qual é o grande ponto que precisa ser observado aqui? Primeira coisa, o investidor, a pessoa que quer guardar o seu dinheiro, ela tem que ter uma reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto. Ela nunca pode partir para outros tipos de investimentos de risco sem ela ter uma reserva de emergência, que é o quê? Se apertar o sapato, ela vai recorrer lá e aquele dinheiro está ali disponível para ela. Então, cada um de nós tem o seu volume apropriado para reservas de emergência. Eu não sei qual é o meu, mas tu vais poder me orientar em relação a isso para que eu possa fazer as minhas escolhas. Exatamente, depende muito do padrão de vida, né, da renda que essa pessoa recebe atualmente. A gente consegue sim desenhar, ó, Rosa, primeiro tu tem que ter X valor numa reserva de emergência, né? Depois desse montante aplicado e guardadinho numa reserva de emergência, podemos aí partir para outros produtos. Produtos que também não precisa ter risco, mas que, por exemplo, pode ter uma carência maior, que é o quê? Aquele período em que tu não pode mexer no investimento e aí a instituição financeira vai poder te pagar uma rentabilidade melhor em cima daquele valor. Né? Se eu não mexer dentro de um prazo combinado,
eu vou poder ter um ganho maior. Perfeito. Mas se me apertar neste meio do caminho, eu perco a rentabilidade maior, mas posso mexer? Aí depende do produto, Sim, né? Depende entendi. do produto que foi colocado. Eu tenho como colocar carência sem trava, que tu pode vir a mexer, né? Como também tem a trava que não pode mexer. Entendi. Por isso da reserva de emergência, né? Porque se tu precisar se apertar o sapato, tu vai primeiro na reserva de emergência. Aí sim depois tu vai para esse outro montante que tá lá guardado com carência ou não, né? Então, existem vários tipos de carência também, cada um tem que respeitar essa necessidade, né? 9 meses de carência, já dá para colocar numa LCA, por exemplo, que vai é um produto... nascer 9 meses de carência. 9 meses nasce e rende bem, tá? Porque a LCA não tem imposto de renda, né? Então, hoje os produtos mais recomendados para esse perfil, né, quando a pessoa já está curtindo a aposentadoria, já está num outro momento, já não quer tanto acumular rendas para fazer novos investimentos imobilizados e tudo mais, né? O que acontece? É a poupança, né? A tradicional poupança. Que todos sempre dizem que é o pior investimento. A poupança, ela é tradicional, né? Alguns perfis de pessoas ainda gostam de poupança, tá? Mas, com certeza, hoje, para o momento que a gente se encontra, onde a taxa Selic, né, tá super alta, não é o mais recomendado. A gente tem hoje produtos que são os CDBs, né, que a carência mínima é de 30 dias e que rentabiliza muito mais que poupança, né? E não tem risco, isso que é importante. Então, que é bom para o banco e é bom para o associado, para o investidor, exatamente. Então, ele tem uma rentabilidade boa, né? E para a instituição financeira, qualquer investimento vai ser bom, né? Até nós trabalhamos muito com educação financeira, então a gente quer mais é que o nosso associado tenha, sim, um recurso guardado, as suas reservas de emergência, né? Porque uma vida economicamente sadia, para nós é muito importante para a prosperidade das comunidades, né? As pessoas endividadas e passando por sufoco financeiro não é o cenário que nós, como cooperativa de crédito, né, queremos para nossas comunidades. Então, hoje, o que a gente recomenda sem risco? Poupança, CDBs e LCA e LCI, né? São os 3 produtos carros-chefes que a gente trabalha e que consegue ofertar para o nosso associado, sabendo que ele está bem atendido. Tudo depende muito do perfil e do cenário que ele se encontra, né? O que ele quer para aquele recurso. A poupança, como é um produto antigo, que desde que eu era criança eu já conheço, já ouvi falar, quer dizer que não tem novidade. Mas estes outros 2 produtos, que são isso? Do que se trata? Sim. São investimentos, né, que, primeira coisa, sem risco. Um deles tem imposto de renda e o outro não tem. O que tem imposto de renda, ele pode ficar numa carência mínima ali de 30 dias. Passou 30 dias, já dá para mexer no dinheiro, a qualquer momento, né? Vai lá no aplicativo, resgata, né? Tá na conta. Rende diariamente também, então ele tem pontos super positivos. Só que tem a tributação do imposto, que é decrescente. Quanto mais tempo tu deixa aplicado, menor é a alíquota que cobra de imposto, né? Então, o ideal é tentar não mexer no recurso, claro que a gente sabe que está ali para isso, né? Uma hora que precisar, vai mexer. E o LCA, LCI, são letras que, por que não tem imposto, né? Porque elas são atreladas ao agro ou ao imobiliário. E esses 2 segmentos, como eles são segmentos de grande importância econômica para o país, o governo isenta do imposto, né? Só que a instituição financeira, ela é obrigada a reinvestir esses recursos nesses segmentos, no agro ou no imobiliário, né? Mas não tem o imposto, então o ganho em cima, ele é ainda maior. Porém, tem carência de 9 meses. Então, é a carência mínima dele. Por 9 meses, não pode mexer nesse investimento. Então, tudo depende de como está o bolso de cada um de vocês aí.
né? Daqui a pouco tem como deixar 9 meses paradinho, sabe que não vai mexer, a gente vai orientar a colocar num LCA, né? Ou não, Carol, eu tenho que ter meu dinheirinho ali disponível se eu precisar. Vai para um CDB que também vai render bem, né? Entendi. E a poupança hoje tem sido uma das últimas opções, né, em função da rentabilidade, mas tem muitas pessoas que geram confiança somente nesse produto, né? Então a gente também tem para atender o nosso associado. No meu telefone, vivo recebendo mensagens, provavelmente de golpe, de vários bancos, inclusive eles acertam quais são os bancos que eu tenho vínculo. Sim. Então já estou recebendo ligações do Sicredi dizendo uma série de coisas que eu não presto atenção, mas muitas vezes as pessoas desavisadas ou num momento atrapalhado acaba se envolvendo, se atrapalhando e respondendo e perdendo. Qual o conselho que tu dás para as pessoas mais idosas, assim como eu e pessoas mais velhas do que eu, para que a gente não perca mais, não seja um alvo tão fácil destes vigaristas, né? Sim, que ousam atirar o dinheiro do pobre, do aposentado. Exato. Isso com certeza é uma quadrilha organizada, né, que consegue, de alguma forma, informações, né, muito voltado à parte da tecnologia, né, eles cruzam dados, eles conseguem identificar informações. Então, hoje, o Sicredi cada vez mais tem investido em tecnologias para isso, para abortar qualquer tipo de ação, né? A gente tem recebido muitas mensagens que vêm da nossa área de prevenção de golpes e fraudes, para nós, gerentes, questionarmos os nossos associados se foram eles que executaram tais compras, né? Ah, não, Carol, não foi. Aí a gente aciona a nossa área, eles estornam tudo, cancelam, né, pedem cartão novo, tudo novo. O que é importante, assim, né, Rosa, só frisar. Hoje, não está sendo mais possível por parte do Sicredi, tá? Eu falo pelo Sicredi, obviamente, né? Entrar em contato com o nosso associado direto de uma central de prevenção, né? Por mais que a gente queira, não dá mais para ser feito dessa maneira, porque não tem como vocês, associados, saberem, né, se é fato ou não, né? Se é alguém do Sicredi ou não. Até porque eles são especialistas no golpe, né? Eles se tornam muito convincentes. Então, a orientação que a gente dá é: procure o seu gerente, a sua agência. Recebi uma ligação, posso desligar e eu mesma faço a ligação para a Carol. Carol, exato. Aqui, me disseram e tal, e aí eu falo diretamente contigo. Exato. E por isso que hoje essa proximidade com a instituição financeira, esse olho no olho, essa agência, esse espaço para receber as pessoas quando elas se sentem, né, fragilizadas nesse sentido de dados, informações, enfim, isso é muito importante, né? Então, a gente preza muito esse contato direto com o nosso associado para que ele tenha segurança, principalmente com a pessoa física, né, a pessoa que está ali dentro da agência. Porque pelo telefone, ou por SMS, ou por WhatsApp, enfim, tu não tem como saber se realmente do outro lado é a instituição financeira. Então, a orientação é essa: desliguem, bloqueiem, denunciem, né? Porque às vezes são ligações de outros estados, prefixo de outro estado, não tem por que vocês buscarem atender esse tipo de ligação, sendo que a instituição de vocês é daqui, é do estado do Rio Grande do Sul. E tá fácil o acesso, cada vez mais, né? Antigamente a gente não sabia quem era o nosso gerente, não sabia quem é que a gente era mais um número. Hoje, pelo menos aqui, eu me sinto uma associada, me sinto com nome, sobrenome e uma pessoa com personalidade, não mais um número, e que tenho facilidade para conversar com alguém que me conhece, que defende os meus interesses. Que vai conhecer tua voz numa ligação, né? Eu já tive casos de pessoas se passando por associado e eu sabia que não era a voz do associado, porque a gente conversa com o associado, a gente, né, conhece de fato.
Então isso é muito importante, né? E o Sicredi é a essência do cooperativismo, o relacionamento, e a gente nunca vai abrir mão disso. Carol, eu tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, nós ficaríamos aqui por horas. Assunto tem, né? Ah, e tem muito. Mas quem sabe a gente faz por capítulos. Ah, perfeito! Então, aí a gente faz uma nova entrevista para seguir daqui em diante. Espero que vocês tenham gostado, porque para mim é maravilhoso conversar com a minha gerente. E, como ela disse, aqui a gente olha olho no olho. E olhar esses olhinhos lindos, clarinhos, é um encanto. Além dela ser um encanto e ter esta facilitar esta oportunidade de encontro, é muito gratificante. E no meu caso, que sou correntista de um banco, e a gente pode dizer que é correntista, não, aqui não é correntista, é só associado. Não, pode dizer, não tem problema, é associado correntista. Então, eu aqui sou associada correntista e estou me sentindo muito, muito satisfeita. Espero que vocês possam aproveitar as dicas da Carol, que serve tanto para os bancos quanto para a nossa cooperativa, a Sicredi, né? E que possamos estar contribuindo para que nós, idosos, estejamos com as nossas situações e condições e futuro financeiro na própria mão. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.